Quero agradecer primeiramente, a oportunidade, de estar aqui, agradecer enfaticamente e saudar os companheiros do Correio, do sindicato. A gente sabe que sindicatos são organizações importantíssimas, mas é uma batalha muito difícil, muito árdua, como a companheira Amanda colocou, para politizarmos, para ampliarmos esses debates, que são fundamentais. Então, nesse sentido, assim, quero agradecer novamente e saudar a iniciativa colocada aqui. Quero pontuar rapidamente algumas coisas. Assim, o capitalismo e racismo precisam ser pensados juntos. São dois termos que, para fazer um sentido, para terem sentido completo, eles precisam estar em relação. O capitalismo ele precisa de ideologia. O racismo é uma ideologia fortíssima. O capitalismo precisa de ideologias. Precisa de crenças. O capitalismo não se sustenta só com crenças. Mas ele não se sustenta só com elementos materiais, ele precisa de crenças sim. As ideologias são falsas crenças, são falsas ideias. O capitalismo precisa disseminar a sua principal ideologia, que é a de que não existe exploração. Ele diz pra gente que não existe exploração. Essa é a principal. O capitalismo precisa também dizer para a gente que o açoite é um estímulo. Ele precisa dizer que os braceletes não são algemas, são adornos. A tarefa da gente, contra-ideológica, é desvelar esse cenário. O capitalismo precisa de ideologias, o racismo é uma ideologia poderosíssima. Precisa ser combatida implacavelmente. Nós do Quilombo, raça e classe, a gente nós defendemos a ampliação dos concursos públicos. Defendemos. E defendemos também as cotas para as empresas estatais e para o funcionalismo público. Por quê? Porque enegrecer as empresas estatais e o funcionalismo público é colocar aqueles ativistas mais combativos, não por algo genético, porque os negros são naturalmente os mais combativos, mas por um fato histórico, social, por conta do acúmulo de opressões, os negros se lançam mais fortemente no combate às opressões. As cadeias são tão apertadas, são tão fortes, são tão rígidas, que quando os negros rompem, é com muita força, eles se lançam com muito ardor para a luta. Esse é um elemento fundamental. Um outro elemento é o seguinte: enegrecer essas empresas estatais, enegrecer o funcionalismo público, significa aproximar essas instituições da população e enfrentar os processos de privatização. Hoje nós temos a maior universidade do Brasil, a USP, a maior universidade da América Latina, responsável pelo maior percentual de pesquisa nesse país e no continente latino-americano, e que está sofrendo um processo gigantesco de difamação, um processo de privatização gigantesco. Eles quase perderam o hospital universitário. A Folha de São Paulo toda semana faz matérias insidiosas, tentando colocar a população em contraditoriedade aos trabalhadores da juventude, com falsos moralismos, com preconceitos de classe, dizendo que os estudantes são usuários de droga, numa discussão mais moralista, alienante, dizendo que os trabalhadores da USP em geral são marajás. Mas a USP precisa se enegrecer, as universidades precisam se enegrecer, para se protegerem, para enfrentar os desafios que se avizinham. Isso é fundamental. O nosso colega Jonas colocou uma questão de um mito, de um sul branco. Exato. Santa Catarina é um estado violentíssimo. O percentual de negros é subestimado, como no Brasil. Existem mais negros, com certeza, pelos problemas de autodeclaração, pelas dificuldades de nos reconhecermos como negros, esses números são subestimados. Santa Catarina é um estado violentíssimo. Florianópolis é uma cidade violentíssima, a violência está sempre latente. Os monumentos, eu costumo dizer, eu dou aula de museologia, os monumentos são documentos, são registros de barbárie.
são registros de barbárie. O que é o brasão da cidade de Florianópolis? O que é o brasão da prefeitura de Florianópolis? É uma ode à violência. Temos um brasão representando o vasto litoral de Florianópolis, belíssimo litoral, o sol nascente. E temos ladeando, em cima do brasão, nós temos uma coroa. Puxem na memória. Nós temos uma coroa em cima de um brasão. Ladeando esse brasão, do lado desse brasão, nós temos duas figuras. A primeira figura representa a ocupação inicial daqui de Florianópolis. Desterro, ponto de desterro, um bandeirante segurando um bacamarte, uma máquina de matar, uma máquina genocida, uma máquina que exterminou índios, escravizou, puniu, prendeu, assassinou negros. Do outro lado nós temos uma outra máquina de matar, já marcando a fundação da cidade de Florianópolis, um oficial da Guarda Real Joanina, segurando sua espada. Isso nos indica que esses homens estão a serviço do poder político, estavam a serviço do poder político e do poder econômico. Essa é a história do capitalismo. Ele precisa disso. É fundamental revertermos. Nós temos o caso do Museu da Hering que conta a história dos patrões. Como se as máquinas funcionassem e não houvesse trabalhadores. E quando mostra os trabalhadores são brancos. Como se não houvesse trabalhadores negros, não houvesse trabalhadores brancos. Verdadeiras falácias, verdadeiras mentiras. O combate ao racismo precisa ser emplacado. Uma outra sociedade, uma sociedade socialista, mais justa, sociedade que eu acredito, e muitos de vocês acreditam, no Brasil ela precisa necessariamente ser negra, ou ela não acontecerá. Bem como aqueles que acreditam que não basta só fazer uma revolução em um só país, ou um só continente, mas a revolução, a gente precisa construir uma nova sociedade no mundo, ela precisa ser feminina. As mulheres precisam estar ladeadas aos homens, ou essa revolução não vai acontecer. Por último, nós do Quilombo Raça e Classe, essa é a mensagem do Quilombo Raça e Classe. Quero deixar e fazer um convite aqui a todos vocês, ativistas, sinceros, desejosos de discutir esse tema e aprofundarmos esse tema, comendo uma bela feijoada, a vir e construir esse movimento. Essa é a mensagem que eu deixo. Muito obrigado. Então, gente, acho que encerrou o debate, né? Na verdade, não encerrou, vai continuar durante a feijoada aí, como o Wagner colocou. Queria agradecer muito a participação de todos na mesa, a Wanda, como ela bem colocou, a gente por acaso se encontrou na sexta-feira à noite, lembrava dela na época de professores ainda, a gente fez um convite, e hoje está enriquecendo o nosso debate. Então, agradecer muito mesmo por estar da Wanda, do NMU, agradecer aqui a Paula, que veio também somar no debate pela ANEL, a juventude aí que luta e sonha para uma nova sociedade, e também deixar o nosso forte abraço aqui também para o Wagner, do Quilombo Raça e Classe, professor da UFSC, E é isso aí, gente. Está encerrado o debate, o som já vai começar, ninguém vai embora e a festa está aberta aí. Vamos lá. Chamar. E anunciar os músicos que se apresentem aí, o camarada Israel e Natanael.